Bem, irmãos, graça e paz, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, aqueles que nos visitam, aqueles que estão sempre aqui presentes nos cultos, que Deus esteja cobrindo cada um com a graça dEle. Que possamos ter aqui um culto de adoração ao Senhor que agrade a Ele. Então vamos fazer neste momento, eu gostaria de pedir aos irmãos que se colocassem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos ler alguns textos e nós vamos dar início neste momento ao nosso culto, lendo na palavra do Senhor, Tiago 3, o verso de 1 ao 12, depois Efésios 4, 29. Eu lerei e os irmãos acompanhem, por favor. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, o verso 29, diz assim, para fecharmos este texto de Tiago: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente, a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Podeis assentar, irmãos. Nesses textos que nós lemos de um pequeno órgão, a língua. Mas os irmãos viram no decorrer do texto que é o que ela produz. Da maneira que ela é usada, ela pode amaldiçoar e pode abençoar. Nós que tememos ao Senhor devemos ter cuidado com as palavras. Ter bastante zelo. Porque de uma figueira pode dar uvas, ou de uma videira pode dar figos? De uma água doce pode jorrar uma água salgada?
Não tem como, é incoerente, né? Mas a língua mal usada, ela pode abençoar e amaldiçoar. Devemos tomar cuidado. Em Efésios 4:29, eu vou ler mais uma vez esse texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Às vezes, irmãos, tem certos momentos que é melhor calarmos. Ou às vezes, nos momentos que nós devemos falar, tomar cuidado no falar. Vamos tratar esse órgão sempre santificando ele, colocando ele diante do altar. Porque o Senhor fez uma boca, né? Ele fez 2 ouvidos e uma só boca. Por que será, né? 2 ouvidos e uma só boca. Às vezes nós precisamos ouvir mais e nos silenciarmos. E às vezes nós devemos nos silenciar para ouvir a voz do Senhor. Que Deus esteja abençoando cada um de nós. Que saibamos usar as palavras no tempo certo. Que possamos cada dia mais absorver a palavra do Senhor, reter tudo que é bom para nós. E quando nós abrirmos a nossa boca, possamos abençoar, ser canal de bênção na vida das pessoas. Que Deus abençoe, né? Vamos orar neste momento, nos colocar diante do altar a nossa vida. Nós somos servos do Senhor e estamos aqui para glorificar o nome dEle. Mas também nós somos intercessores, né? Nós precisamos orar uns pelos outros. Orar pela igreja, pelo povo de Deus, por aqueles que estão afastados. Orar por aqueles que estão no leitos de hospital, passando por diversas dificuldades de saúde, com o Covid, com outras doenças. Vamos orar também pelos governantes, para que eles tenham responsabilidade de honrar o cargo que foram confiados a eles. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu gostaria de pedir a irmã Sandra que orasse para a gente, e os irmãos permaneçam em oração silenciosa. Logo após, a equipe de louvor vai subir ao púlpito e os irmãos continuem em sentido de oração. Quando nós iniciarmos o louvor, os irmãos que puderem e quiserem se colocar de pé para continuarmos a adoração ao Senhor com os louvores. Estar aqui, Deus poderoso, minha alma quer se derramar em ti. Meu coração se satisfaz em tua presença, e a tua sombra posso me abrigar. É melhor um dia em teu altar, é melhor um dia te adorar, é melhor um dia em teu altar que 1000 noutro lugar. É melhor um dia em teu altar, é melhor um dia te adorar, é melhor um dia em teu altar que 1000 noutro lugar. E o que eu quero é buscar a tua
mil noutro lugar. É melhor um dia em teu altar, é melhor um dia te adorar. É melhor um dia em teu altar que mil noutro lugar. Meu corpo e coração clamam por ti, Senhor. Minha alma tem sede de ti. Eu já provei e vi, quero voltar a ti. Perto de ti me achegarei. Meu corpo e coração clamam por ti, Senhor. Minha alma tem sede de ti. Eu já provei e vi, quero voltar a ti. Perto de ti me achegarei. É melhor um dia em teu altar, é melhor um dia te adorar. É melhor um dia em teu altar que mil noutro lugar. É melhor um dia em teu altar, é melhor um dia te adorar. É melhor um dia em teu altar que mil noutro lugar. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós,
palavra de vitória já foi liberada a nós. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha
encha com a sua fumaça e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao seu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, com o calor do fogo moldado ser pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao seu encontro, junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor, e toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus, que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Amém, irmãos, podem se sentar. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Nosso momento missionário de hoje, nós vamos ler mais uma vez um pequeno texto. Vai ser apenas uma reflexãozinha de 5 minutos e vamos fazer uma oração. Estou preparando alguns vídeos para a gente passar nos momentos missionários. Enquanto não fica pronto, nós vamos ler aqui um pequeno texto que está em João capítulo 4. Todos conhecem essa passagem, essa história, que é a história da mulher samaritana. Não vamos ler o texto todo. A mulher samaritana estava pegando água no poço ao meio-dia, na hora mais quente do dia, porque essa mulher não tinha um histórico muito bom, a vida moral dela. Então ela ia no meio-dia, a hora mais quente, que é a hora que estava mais vazio, né? Mas Jesus foi lá em busca dessa mulher. Jesus foi lá resgatá-la, foi lá atrás dela, foi lá alcançar essa mulher. E outra, os judeus, Jesus era judeu, eles não se davam com os samaritanos, eram rivais, era como Brasil e Argentina no futebol, um não olha na cara do outro, um não conversa com o outro, e ainda mais um homem judeu conversar com uma mulher samaritana, naquela época era um absurdo. Mas veja, aqui no versículo 25, olha o que a mulher diz para Jesus. Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram seus discípulos e se admiraram de vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum perguntou o porquê.
No versículo 28, diz: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, o seu balde, o seu pote de pegar água, e foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele, por acaso, é o Messias, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Veja, Jesus foi alcançar essa mulher no lugar mais improvável, no povo mais improvável. E quando essa mulher teve contato com Jesus e ela descobriu quem ele era, o Messias, o Salvador prometido por Deus, ela largou tudo o que ela estava fazendo. E ela foi imediatamente na cidade anunciar a todos: olha, eu encontrei um homem, é o Messias, ele disse tudo quanto eu fiz. E o que aconteceu? Todos saíram e foram para onde Jesus estava. O que eu quero dizer? Nós temos que ser essa mulher samaritana. Ao encontrarmos com Jesus, algo tem que acontecer na nossa vida. Nós, como igreja, não podemos ficar aqui cercados entre quatro paredes. Nós precisamos ir e anunciar para toda a cidade: eu encontrei o Salvador do mundo. Amém? Se você teve um encontro com Jesus, isso tem que acontecer na sua vida. Seu maior desejo é deixar tudo. Eu não estou falando para você deixar tudo e ir para o campo missionário, mas é imediatamente sair e anunciar que o Salvador veio, que a salvação veio até nós, que Deus nos alcançou. Amém? E o último versículo para a gente orar é no mesmo capítulo, quando eles vêm e se encontram com Jesus. Versículo 39, olha só. Veja que eles saíram todos da cidade e foram para onde Jesus estava. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Muitos têm que crer por causa do seu testemunho. Testemunho de Jesus. Porque ela disse tudo, ela disse: ele me disse tudo quanto eu fiz. Versículo 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Olha o 41. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos nele, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Então, meu irmão, que essa experiência aconteça na nossa vida como igreja em 2021. Uma igreja missionária, um povo que multiplica. Essa mulher, Jesus pregou para ela, ela se converteu e ela se tornou uma missionária, um evangelista, trouxe a cidade toda para Jesus. E eles, ao se encontrarem com ele, disseram: agora não é mais pelo que você disse, nós agora ouvimos ele, sabemos que ele é o Salvador do mundo. Vamos orar? Pai querido, nessa noite, oramos para que no ano de 2021 possamos ser uma igreja que multiplica, uma igreja missionária, que investe no crescimento do reino de Deus, que anuncia a toda a cidade e a todas as cidades do mundo que o Senhor veio nos salvar da condenação eterna. O Senhor Jesus é o Salvador do mundo. Que possamos ser uma igreja missionária, ó Deus. Nos ajude nisso nesse ano de 2021. Também queremos orar, Senhor, como uma igreja missionária, pelo estado do Amazonas. Tem misericórdia daquele povo, Senhor. Tem misericórdia da cidade de Manaus. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia desse mundo. Senhor, que o Senhor possa abrir as portas para que o oxigênio possa chegar lá, que a demanda possa ser suficiente. Ajude-nos, ó Deus, a passar por esse momento logo, para que possamos te adorar tranquilamente e anunciar a salvação do Senhor a todas as pessoas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Amém.
momento missionário, orando pelas famílias no Amazonas. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Deus colocou no meu coração, por intermédio do Espírito Santo, esse texto para esta noite. Louvado seja Deus pela vida do irmão Marcos, irmã Laís, está aí todo mundo, Isabel, Miguelito, coisa boa, né? Fique de pé mais uma vez. Ali a irmã Irenilda com a sua netinha, esqueci o nome, Maria Eduarda. Louvado seja o Senhor pela vida da Maria Eduarda e de todos os amados irmãos. Esse texto é conhecido, mas vamos tirar daqui lições preciosas para o nosso viver, em especial essa semana. 2 Reis, capítulo 5, e vamos ler o versículo 1 em diante. Naamã, todos encontraram aí? Aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. E tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procuro um pretexto para romper comigo. E ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pois se ar de pé e invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana, Farmar, rios de Damasco, melhores
do que as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Verso 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, caso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Vamos ler o número 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos louvores tão lindos que foram entoados nessa noite, e pela comunhão, pela vida de cada querido irmão que chegou até aqui essa noite para celebrar, engrandecer o nome do Senhor. Pela leitura da tua palavra, pela presença do teu Santo Espírito aqui entre nós, habita nos nossos corações. Que tua palavra possa nessa noite proporcionar conhecimento, aprendizado, para que nos tornemos filhos amados e que andemos segundo o coração do Senhor. Muito obrigado, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Queridos, essa semana, lendo esse texto, Deus colocou no meu coração algumas lições que eu quero deixar aqui. E preste atenção. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era herói da guerra, porém, diga comigo, olha aí, leproso. Eu conheço um pastor que toda igreja que deveria querer um pastor de um nível desse. Um homem que passou a sua vida toda estudando. Ele tem mais de 60 anos. É formado em teologia num bom seminário de Recife. É doutor em teologia, doutor em sociologia, doutor em filosofia e é formado mestre em história. Mas o melhor de tudo, que apesar desse muito conhecimento de ser um intelectual, é um homem manso e é um pastor. Porque às vezes pode correr o risco, né? Pode-se correr o risco de alguém ter um conhecimento muito grande e deixar a desejar na vida espiritual. Mas esse pastor não. Ele é um grande homem em todos os sentidos. Louvado seja Deus pela vida dele. Mas aqui nesse texto temos a biografia, uma síntese de uma biografia de um homem, Naamã, que preste atenção, é uma síntese, é pequena a história, mas a Bíblia diz que ele era um comandante, um general do rei da Síria,
Ele foi um grande homem diante do seu rei, do seu senhor. Naamã foi um herói de guerra, homem vitorioso, respeitado pelo seu rei, alguém diferenciado, herói nacional, homem de sucesso, aprovado por todos. E conhecendo um pouco da história desse comandante, podemos até fazer algum paralelo com a nossa vida. Ele servia a um rei. Eu, você, servimos ao Rei dos Reis. Né? Naamã era um homem aprovado no seu trabalho e vitorioso. Nós também temos a aprovação de Deus para a nossa vida discipular, para a evangelização, para o viver diário. O texto bíblico diz que Naamã foi um homem de Deus, um homem que Deus usou para dar vitória ao seu país, a Síria. Verso 1. E mais um paralelo. Nós também somos usados por Deus com as nossas mãos, as nossas vozes. Que louvor bonito nessa noite, né? Os louvores que foram entoados aqui. Naamã foi um herói da sua época, herói da sua história. Mas todavia o texto revela algo interessante. Um homem poderoso, um homem reverenciado pelo seu rei, porém, leproso. Já pensou? Hanseníase. Aqui está a biografia, a história do poderoso Naamã. Sabe, queridos, porém leproso. Quando meus filhos estudavam, aí tem a reunião de pais e mestres, e eu tinha 4 filhos, então eu tinha que estar na escola, Marinei, eu que ia. E lá é assim, primeira reunião com todo mundo, não sei se funciona assim ainda, a diretora, e depois termina aquela reunião ali, vai no particular com as professoras de cada série. E como eu era conhecido na cidade pequena, chegava na professora e disse: "Sou pastor, ô irmão Azemar". E eu já sabia, né? Porque eu tinha um dos 4, mas sim um pouco esperto, né? E como o senhor sabe, ele é talentoso, ele é ativo, ele é isso, ele é aquilo, porém, olha a nota de português, de matemática, eu sei, meu Deus, é o porém. E assim, muitas vezes, aqui nós estamos diante de um grande general, porém leproso. Isso me faz pensar que toda história tem um porém. A história do general, um porém. Na história de Naamã, o porém era sua lepra. E na minha história, como marido, como pai, qual o porém da minha vida? Minha esposa está aqui. Será se sou incompreensivo, arrogante, impaciente? Se todos nós temos uma história, e se toda história tem um porém, quais são os meus porém e o seu porém? Porém, leproso. Pelo menos devemos ter um porém. Talvez o meu porém seja algum tipo de lepra, talvez até encoberta.
Porque o general Naamã, quando se vestia com todas as suas estrelas, toda aquela regalia de um oficial, não se via lepra. Estava tudo oculto, escondido. Há muitas vezes essas lepras estão ocultas. Lá em Marituba, na cidade do Pará, eu tenho um amigo, pastor Gonzaga. Ele trabalha na comunidade de hanseníase. Ele teve esse problema. E é uma doença que inicialmente é silenciosa. Vai matando aos poucos. Não dói. Mas depois pode até ter amputação de membros. Meu colega, ele tem parte da mão que foi amputada pela a lepra hanseníase. Mas eu quero destacar, olhando para esse texto, algumas lepras. Porém, que pode atacar a nossa vida, a nossa imagem, a nossa pele. O porém emocional. A lepra emocional. Lepras emocionais. São aquelas que aparecem na nossa alma. São os porém da nossa história. E quero destacar algumas. Por exemplo, aquele homem é uma bênção, porém é depressivo. É o porém. Muito carismático, porém vingativo e carrancudo. Um grande líder, porém sem caráter. Um grande homem de Deus, porém pavio curto. Os porém, as lepras, muitas vezes se instalam em nossa vida. Uma pessoa muito usada por Deus, porém difícil de lidar. Pastor de multidões, porém irresponsável. Grande pregador, porém adúltero. Aquele jovem é bonito, formoso, porém preguiçoso para estudar e promíscuo. Sabe, queridos, os porém penetram como lepra na nossa alma. Muito inteligente. Aquele homem é muito inteligente, porém mau marido. Bom professor, mas não tem paciência, porém não tem paciência. Canta bem, louva o Senhor, mas porém muito nervoso ou muito nervosa. Fala bonito, porém é mesquinho, soberbo, arrogante. Bom profissional, mas porém tem um caráter duvidoso e é mentiroso. Um grande gestor, porém corrupto. E assim temos também as lepras morais. As lepras emocionais e as lepras morais. Quando é que o discípulo tem lepras morais? Muitas vezes essa lepra moral dentro de casa. Você conhece aquela história que o filho desejou, pai, eu quero o pai aqui na minha casa, o pai lá da igreja. Eu quero o esposo aqui dentro dessa casa, o esposo da igreja. Então, as lepras morais também dentro se achegam, tomam conta. E quando uma pessoa é marcada por uma lepra moral, por um porém, é como uma tatuagem mal feita que terá que ficar com ela o resto da vida.
E muitas vezes, muitos se comportam na igreja que choram, levantam as mãos, rasgam a roupa e fazem tanta pirueta, mas em casa são tiranos, lepras morais, são frios, são insensíveis, são egoístas, maltratam, são arrogantes, são indiferentes. E nós podemos fazer uma lista do porém moral, lepra moral. E a cura? A cura para os porém. A cura para a lepra. A cura para o porém. A cura para a lepra. Primeiro é necessário entender que o porém limita a vida. O porém destrói. O porém demarca. É necessário reconhecer que está doente, porque no início a lepra não dói. E muita gente que tem o porém, a lepra, não sente dor. Ele não se percebe do odor, do mal-estar que ele causa. Mas é preciso sentir para reconhecer, para que haja o tratamento de Deus. A lepra, o porém, deixa o corpo dormente. O tratamento, reconheça, ouça, obedeça a Deus. No versículo 4, a menina disse: se o meu Senhor fosse lá na minha terra e ficasse diante do profeta. Ouça a voz da menina. Ouça a voz do profeta Eliseu. A graça de Deus traz regeneração. Quando obedecemos à pureza, entenda que só Deus tira os porém. Tenha só um porém na vida. Só um porém. Osemar Mourão, porém, servo do Deus Altíssimo. João, servo do Deus Altíssimo. Sabe, queridos, quanta gente que carrega na alma, no emocional, os porém e as lepras. Mas o que Deus está dizendo nessa noite? A pureza virá por meio da obediência, de ouvirmos a voz de Deus, de obedecermos a Deus, de procurarmos viver uma vida bonita diante de Deus diariamente, viver uma vida honesta de palavra. Apenas um porém, Brendo, servo de Deus. Salmo 119, versículo 11, ainda para proporcionar cura, diz: guardo no coração a tua palavra. Guardar no coração a palavra de Deus também proporciona cura para o porém e para as lepras. E o que mais no versículo 14? Naamã resistiu ir ao Jordão, mas até que foi após aqueles banhos, os mergulhos no Jordão, quando saiu puro e com uma pele de criança. Muitas vezes nós resistimos os conselhos de Deus, a pureza de Deus. A pureza de Deus proporciona cura, alívio à alma. Sabe, irmãos, quando eu estava estudando isso aqui, eu fiquei pensando na minha vida. Mais de 30 anos de casado
Uma vez meu filho chegou para mim, nós estávamos conversando, ele se irritou comigo e disse: não quero um pastor, eu quero um pai. E os porém, as lepras que muitas vezes estão aqui na alma. Deus espera de nós uma vida bonita. Naamã, general de guerra, porém leproso. Naamã, com toda a sua vestidura de oficial, a lepra estava escondida. E muita gente usa dessa artimanha no meio, na comunidade, perfeito, em casa, terrível, no serviço, porém impaciente, no serviço, porém sem amor, com o marido, com a esposa, porém ignorante. Mas o que Deus está nos mostrando nessa noite, que é possível desenvolvermos uma vida bonita diante do Senhor. Amém? Fiquem em pé. Queridos, ouça a palavra de Deus. Saia daqui com essa ideia de ser vitorioso sobre o porém, vitorioso sobre a lepra, limpo de vida, limpo nos olhos, na mente e no coração. Vamos ter 2 palavras de oração, pedindo para que Deus arranque de nós os porém, e que haja só um, Osemar, porém servo de Deus. Assim coloque o seu nome também. Vou pedir irmã Laís, a irmã Célia e o irmão Brendo, 3 orações bem objetivas. Ore por nós, por a igreja, para que nossa vida seja uma vida limpa e bonita, sem os porém, sem as lepras, sem as marcas. Que o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e a igreja diz bem forte: amém. Pode se sentar, uma oração silenciosa. Quero dizer aos irmãos, venha na quarta-feira para o culto, tá bom? Culto de quarta-feira é abençoado, né? Venha. E uma oração silenciosa, que Deus cuide de você.